Saudações, nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos com vista a fazer um mapeamento de fragilidade ambiental, tendo como área de estudo o distrito de Boane. Na aula passada nós reclassificamos a variável densidade hídrica, a variável hipsometria, a variável declividade. Então, o vídeo de hoje está reservado simplesmente para a reclassificação da nossa variável uso e cobertura do solo. Então, para tal, viemos novamente no Arc Toolbox, viemos para o Spatial Analyze Tools, Reclass, Reclassifier. Então, nós adicionamos a nossa base de dados de uso e cobertura do solo. Importa referir que esses números dizem exatamente essa informação que vem aqui. Se não aparece aqui, tanto quando venho aqui não tenho, que somente tenho os contornos, porque essa descrição nós colocamos de uma forma superficial dentro do projeto e não dentro da nossa tabela de atributos. Mas sabe-se que 1 significa água, 2 significa vegetação, assim sucessivamente, 11 que significa solos, aliás, pastagem. Então, o processo de reclassificação será o mesmo, tal como expliquei nas aulas passadas, em que vamos atribuir um número partindo de 1 a 5, onde 1 são áreas sem risco à fragilidade ambiental e 5 são áreas com maior risco de fragilidade ambiental. Então, nós temos a classe 1, que é a água. Então, nós partimos do princípio que, segundo Ross 1994, ele avalia a água como área do nível de base. E nessa área aqui, onde existe água, por ser uma área de nível de base, o índice de fragilidade ambiental é muito baixa, porque o processo de fragilidade, a erosão mecânica quase não existe. Então, o Ross sugere com que quando existe esse índice aqui, no uso e cobertura do solo para o processo de reclassificação das variáveis para a fragilidade ambiental, nós poderíamos colocar o índice 1. Agora, para a vegetação, eu também colocaria o índice 1, porque o mesmo autor sugere com que a vegetação funciona como um processo de amortecimento das gotículas da precipitação e que por si só diminui o impacto da própria precipitação com o solo. E também facilita no processo de absorção da própria água e que possa fazer com que essa área não dure muito tempo com a inundação. E outro processo também, por causa das raízes da própria vegetação, possa segurar o solo e quando a água for a escorrer, possa sair dos lugares mais baixos, mais elevados para os lugares mais baixos, não possa levar consigo os sedimentos do próprio solo, que possa ocasionar erosão. Então nós também poderíamos colocar 1. Agora, a classe 4, que seria a vegetação inundada. O CREPANO, o que acontece? O CREPANO 2001 avalia áreas inundadas ou vegetação inundada, assim que em duas principais vertentes. A primeira vertente ele olha como uma área de transição. A segunda é que essa mesma área de transição complementa a segunda, o que seria uma área em que uma parte existe lá a presença de vegetação que possa permitir ou possa dificultar aquilo que é o processo de fragilidade ambiental por conta da própria vegetação. E por outro lado, porque o nível de lençol freático muitas das vezes está por cima ou está próximo da superfície e faz com que essa mesma área seja suscetível à inundação. Então, por conta desse equilíbrio, faz com que essa zona não seja muito suscetível à inundação, mas também não faz dessa zona que não existe risco. Então, é por isso que nós, olhando nessa vertente, nós poderíamos colocar a classe 3. Agora, para as plantações, nós iremos nos basear na equação
universal de perda de solos. Essas são implantações. O que acontece a equação de perdas universal de quebras de perda de solo? Diz que a plantação por si só funciona como um processo que quebra a estrutura original do solo. E esse processo de quebra da estrutura original do solo faz com que o solo perda as suas capacidades e as suas potencialidades para um certo processo. Então, faz com que, por exemplo, os lugares onde existe por causa do processo de plantação, possa fazer com que a própria vegetação, por causa do processo de plantações, assim que faça com que essas mesmas áreas, ao longo do tempo, uma certa área por ano, fica totalmente sem nenhuma vegetação, por causa do processo de capinagem, processo de sachar a própria terra. Então, é nessa fase onde o solo, por si só, fica sem nenhuma vegetação e fica descoberto. Então, quando acontece esse processo, faz com que esse solo possa ter maior índice daquilo que é a fragilidade ambiental. Então, partindo desse princípio, nós poderíamos colocar a classe 4. Agora, para as áreas construídas, e coloco 5, como também para solos expostos, eu poderia colocar a classe 5. Por que eu faço isso? Essas duas áreas aqui, área construída e solos expostos, primeiro, os solos expostos já é um solo que não está coberto, tal como justifiquei aqui nas áreas de plantagem, na classe de plantações, em que há certo momento em que a vegetação ou o solo fica sem nenhuma proteção por conta da vegetação, ou certo uso faz com que esses mesmos solos sejam vulneráveis à fragilidade ambiental por causa de vários procedimentos. Agora, quando falamos de áreas construídas, fazem com que essas áreas, por causa da construção da população, faz com que essas áreas sejam compactadas. Então, por causa dessa compactação do solo, faz com que haja impermeabilidade da própria água e que possa ocasionar um tipo de fragilidade que seria a susceptibilidade à inundação. Então, olhando para essas duas vertentes, eu coloco a classe 5. Agora, para as pastagens, o Tricarte, ele olha essa área como um equilíbrio de ecossistema, ou seja, um lugar onde o ecossistema pode ser visto, mas em pequena quantidade, porque é lá onde existe a composição biótica e a composição abiótica, ou seja, a vegetação e o próprio ser biológico, ou seja, o próprio ser, o próprio animal. Então, por conta disso, por causa da presença de certa vegetação, embora que o gado, porque onde existe pastagem, geralmente existe lá animais que tendem a circular de um lado para o outro. Então esse processo possa fazer com que esse solo possa ser compactado. Mas a compactação do próprio solo pode ser equilibrada por causa da vegetação, porque se existe animais que estão sendo pastados lá, existe aquilo que é a vegetação, e nós já explicamos o processo de vegetação, qual é a influência que traz perante esse estudo. Então, com isso aqui poderia colocar a classe 2. Então, com isso eu venho aqui, coloco uso e cobertura de solo, ponto TIF, aliás, ponto reclasse, ponto TIF. Depois salvo e ok. Então já reclassificou. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento. Viemos na simbologia, na classificação, vamos colocar 5 classes, ok. Vamos colocar a simbologia, display, aplicamos e ok. Então esse será o nosso mapa reclassificado de uso e cobertura de solo. E muito obrigado.